No vídeo de hoje eu vou explicar como é que eu faço para me proteger de grandes crises e aproveitar grandes oportunidades dentro da estratégia que eu uso para a montagem da minha carteira de investimentos pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, aquele canal que só cresce quando você deixa seu like, então pelo amor de Deus já faz isso agora. Deixa o seu like aqui para que a gente chegue cada vez a mais pessoas. E se você ainda não faz parte do time aqui, se inscreva agora no canal, aproveite para ativar o sininho também das notificações e receber sempre em primeira mão todos os vídeos que a gente grava aqui no canal. Agora que você já curtiu o vídeo, já está inscrito no canal também, eu vou falar para você abrir aqui qual é a minha estratégia de investimentos para longo prazo. Já ressalto aqui que é uma estratégia visando 10, 20 anos e é uma estratégia que me proporciona ficar um pouco mais tranquilo em momentos de crise, como é a que a gente está vivendo agora em 2020, dentro desse primeiro trimestre do ano, pelo menos. A gente não sabe o que vem daqui para frente, não tem como adivinhar se vai melhorar, se vai piorar a crise, mas enfim, o que importa é que eu tenho uma estratégia para isso e eu quero compartilhar com você, esperando que isso agregue muito para os seus investimentos pessoais também. Primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro aqui que fora dessa composição de carteira, eu tenho a minha reserva de emergência. A regra para a reserva de emergência, ou seja, um dinheiro que você precisa ter disponível com liquidez imediata para poder utilizar em casos de emergência, onde você precise muito do dinheiro e não esperava, por exemplo, eu aconselho que você tenha pelo menos o correspondente a 6 meses do seu custo de vida alocados em algum investimento muito seguro e com muita liquidez. Então eu estou excluindo da minha carteira de investimentos, então os percentuais que eu vou falar aqui para você, que eu vou expor, eles excluem a reserva de emergência. A reserva de emergência eu não conto como investimento, então que isso fique bem claro. E inclusive é o que eu aconselho que você faça antes de investir, por exemplo, em renda variável ou investimentos para prazos muito longos. Bom, via de regra, a minha carteira se divide em renda fixa e renda variável. Dentro da renda variável eu tenho fundos imobiliários, eu tenho ações no exterior e eu tenho ações no Brasil. E em renda fixa eu tenho o meu caixa, que é uma reserva para oportunidades, ou seja, quando eu encontrar alguma oportunidade, eu preciso ter dinheiro disponível para aproveitar ela sem prejudicar minha reserva para emergências. Esse caixa, ele está alocado também em um investimento com liquidez imediata, porque ele precisa estar disponível para o momento que eu precisar dele, e ele também tem rendimento acima da inflação e muita segurança, ou seja, é um dinheiro que não desvaloriza ali, além de estar disponível para mim para a hora que eu precisar dele. Dentro dessa composição, eu utilizo, via de regra, 80% renda variável, 20% renda fixa, que é onde se enquadra esse caixa, essa reserva para oportunidades. Dentro dessa minha estratégia, eu tenho o balanceamento da minha carteira. E como a renda variável varia para cima e para baixo, os 80% que eu tenho hoje em renda variável versus os 20% em caixa podem mudar a qualquer instante. Então, em dado momento, se a bolsa começa a ir mal, começa a cair, aqueles 80% podem do nada virar 75% a 25% de caixa, simplesmente porque a bolsa caiu. E o contrário também pode acontecer. Quando os 80% em renda variável, o valor que eu tenho em renda variável, sobe, a bolsa está subindo bastante, mesmo que eu não faça nada, vai mudar esse percentual também. Ou seja, os 20% que eu tenho em renda fixa vão cair em relação ao percentual que eu tenho em renda variável, que a renda variável está subindo, então vai passar de 80% para 85%, por exemplo, sobrando 15% para o meu caixa. Dentro disso, a minha estratégia é aportes mensais e a minha carteira, como eu falei anteriormente, é uma carteira visando sempre o longo prazo, principalmente a parte que está em renda variável. E como a gente está falando da minha carteira aqui, esse é o meu racional. E como eu aporto mensalmente, as minhas planilhas é que me controlam, ou seja, eu tenho as planilhas de balanceamento da minha carteira. Quem me fala onde aportar esse valor que eu tenho disponível todos os meses é justamente a planilha de balanceamento da minha carteira, que é a planilha que eu uso para controle disso tudo. Ou seja, ela vai me apontar de cara que se a renda variável está num percentual maior do que 80%, esse meu aporte tem que ser no caixa, ou seja, tem que ser na renda fixa, para que volte ao equilíbrio sempre dos 80-20. Então eu não decido aonde eu vou aportar com base nas minhas emoções, eu decido com base na matemática. As minhas planilhas é que mandam em mim nesse sentido. Dessa forma eu acabo isolando o emocional. Mas afinal, quando é que eu uso esse caixa que eu monto? E como é que eu controlo esse caixa?
Primeiro eu quero que você entenda que o meu caixa, a minha estratégia, é isso que eu estou expondo aqui agora, é de um caixa não fixo, mas sim flutuante. Como é que funciona esse negócio de caixa flutuante, né? Vamos lá, para os momentos de queda na bolsa, eu acabo utilizando parte do caixa a cada pouco que a bolsa cai. Para que você entenda, eu vou falar em termos percentuais como é que funciona essa minha estratégia. Bom, é sabido por todos que a bolsa oscilar é extremamente natural. Ela pode, dentro da semana, dentro do mês, oscilar muito. Mas quando ela cai ou sobe 10%, independente do período, a gente já pode considerar uma subida mais elevada, uma queda mais elevada, porque não é uma simples subida ou uma simples queda da bolsa. 2%, 3% é extremamente natural, mas 10% começa a ficar algo um pouco mais agressivo. Isso liga sempre um alerta para mim e acaba controlando os percentuais que eu vou ter de caixa ou de uso do caixa. Para ficar simples, vamos para a prática. Quando a bolsa apresenta em qualquer momento 10% de queda, isso ativa 20% de uso do meu caixa. Ou seja, independente do valor que eu tenha lá, eu vou comprar mais bolsa a 20% desse valor. E isso vai desequilibrar o meu caixa versus bolsa, sim, mas assim que as coisas normalizarem, os meus percentuais voltam ao normal. Se a bolsa seguir caindo e cair 20%, então eu utilizo mais 20% do meu caixa. Se a bolsa cair mais 10%, chegando a 30% de queda, eu vou utilizar mais 20% do meu caixa. Ou seja, se a bolsa chegar a cair 50%, como eu vou utilizando de 20% em 20% a cada queda de 10% da bolsa, se ela chega a 50% de queda, eu zero o meu caixa porque o meu racional está apontando para a oportunidade. Então, quando tem uma queda muito acentuada da bolsa, significa que sim, eu posso utilizar todo esse meu caixa. Isso é com base em diversos estudos que eu já fiz sobre bolsa de valores, sobre funcionamento da renda variável, e é o que faz muito sentido para mim como estratégia de investimentos. E eu também tenho uma estratégia de aumento de caixa. Como eu falei que o meu caixa é flutuante, via de regra ele é de 20%, mas cada vez que a bolsa sobe 10% acima da máxima mais recente, ou seja, vamos imaginar aqui um cenário, hoje a gente está em março de 2020, a bolsa fez sua máxima em 19.500 pontos em janeiro, de lá para cá ela vem caindo, mas vamos trabalhar com um cenário aqui hipotético de que daqui a um ano a bolsa volte para os 119.500 pontos. O meu caixa até ali, depois de ter aproveitado toda a liquidação da bolsa, porque eu já estou ativando meu caixa dentro desse racional mesmo, mas digamos que depois de um período, então, como eu falei, cerca de um ano, a bolsa recuperou os 119.500 pontos. Até aí, os meus próximos aportes vão ser em caixa, né, enquanto a bolsa está subindo até atingir essa máxima mais recente, os meus aportes estão todos sendo direcionados automaticamente, né, conforme manda a planilha, para a reconstrução do meu caixa até que ele atinja novamente 20% e eu volte a ter o rebalanceamento original da minha carteira. Porém, se a bolsa, depois de atingir novamente os 119.500 pontos, subir em relação a isso 10%, eu aumento 2% do meu caixa. Então ele vai de 20% para 22%. Se ela subir mais 10%, ou seja, 20% em relação à máxima mais recente, eu aumento para 24% o meu caixa, mais 2%. Até o limite de 30% eu vou fazendo isso. A cada 10% que a bolsa sobe, eu aumento 2%. E isso me permite um maior preparo para uma nova crise, talvez daqui a alguns anos, enfim, não tem muito como saber quando vem as crises, mas eu vou estar um pouco mais bem preparado para elas, porque o meu caixa está aumentando, meu caixa está gordo e eu vou poder aproveitar um pouco mais as oportunidades. Então eu tenho os meus aportes mensais e essa divisão do caixa que ela acaba sendo flutuante de acordo com o andamento do mercado, de acordo com a valorização ou desvalorização da minha carteira de ações, da minha carteira de renda variável, que acaba envolvendo também fundos imobiliários. Isso faz muito sentido para mim. E isso me possibilita que em momentos de crise, onde as pessoas estão muito tristes, inclusive com os seus investimentos, muitas das pessoas acabam ficando chateadas porque estão perdendo muito dinheiro, ter caixa, ter uma reserva pronta para aproveitar oportunidades me possibilita a simplesmente não olhar para o que está caindo. Eu não me chateio quando as coisas estão indo mal. Por quê? Porque eu acabo focando em ações que estão sendo negociadas com um desconto muito grande, ou seja, o preço da ação X
era R$10, veio uma crise, ela está sendo negociada a R$6, isso apresenta uma oportunidade muito boa para mim, onde eu só posso aproveitar porque eu tenho caixa. Então eu vou focar nessas grandes, boas, sólidas empresas com preços muito mais baixos do que estavam sendo negociadas anteriormente, e eu vejo isso como grandes oportunidades, então é por isso que eu acabo aportando. O meu foco fica todo nisso, e embora muitas pessoas acabem ficando tristes, e o meu papel aqui é justamente ajudar as pessoas, então eu tento dar a melhor direção possível, mas o que eu aconselho sempre as pessoas a fazerem é ter uma preparação para esses momentos, porque no lugar de focar na crise como um momento ruim, a gente acaba enxergando a crise como uma grande oportunidade para potencializar muito os nossos ganhos de longo prazo. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou dele e acha que ele pode ser direcionado também para os seus amigos, para outras pessoas, familiares, enfim, compartilhe ele também nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook e ajude esse tipo de conteúdo a chegar para mais pessoas. E não esqueça, foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.